Pare por um instante e pense nisso, e se as maiores transformações da humanidade tivessem começado em pessoas comuns, falhas, contraditórias ou até inimigas da fé. Ao longo de mais de 2000 anos, a Igreja Católica reconheceu cerca de 10.000 santos. Mas ser santo nunca significou nascer perfeito. Significou mudar. A história dos santos não é uma coleção de vidas impecáveis. É uma sequência impressionante de quedas, recomeços, conversões inesperadas e escolhas radicais que atravessaram séculos e ainda hoje inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Nos primeiros tempos do cristianismo, não havia cerimônias solenes, nem processos formais. O povo reconhecia como santo aquele que viveu com fidelidade, coragem e amor. Muitas vezes até o martírio. Só séculos depois, a Igreja passou a oficializar esse reconhecimento. E é justamente aí que começa algo fascinante. A santidade nasce quando a vida muda de direção. Pedro, por exemplo, não era forte, era pescador, impulsivo, medroso. No momento mais decisivo da história cristã, ele negou Jesus 3 vezes. Falhou, fugiu, quebrou por dentro. Mas não desistiu. Foi perdoado. Recomeçou. E aquele homem que teve medo de admitir sua fé, tornou-se o primeiro líder da igreja, enfrentando perseguições e ameaças até o fim. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Cristo. A história dele nos ensina algo poderoso. Errar não define o fim de uma vida. Desistir? Sim. Agora, prepare-se para uma das maiores viradas da história humana. Antes de ser santo, ele se chamava Saulo. Intelectual, respeitado, fariseu rigoroso e perseguidor declarado dos cristãos. Ele prendia, perseguia e aprovava a morte daqueles que seguiam Jesus. Era, literalmente, um inimigo da fé. Até que, no caminho de Damasco, tudo muda. Uma luz intensa o derruba ao chão. Uma voz o chama pelo nome, e ele fica cego. Ali nasce Paulo. O perseguidor se torna missionário. O inimigo se torna apóstolo. O homem da violência se transforma em mensageiro do amor. Paulo atravessou mares, fundou comunidades, escreveu cartas que moldaram o cristianismo até os dias de hoje. Sua vida prova que ninguém está longe demais para ser transformado. Séculos depois, outros jovens seguiriam um caminho improvável. Francisco de Assis nasceu rico, amava festas, roupas finas e sonhos de glória. Nada indicava santidade, mas uma experiência profunda com Deus o fez abandonar tudo. Ele escolheu a pobreza, viveu entre os excluídos, cuidou de leprosos e passou a enxergar a natureza como criação sagrada. Foi chamado de louco. Hoje, é chamado de santo. Francisco nos ensina que às vezes, perder tudo é o único jeito de encontrar o essencial. Em uma época em que mulheres eram silenciadas, surgiu Teresa de Ávila. Ela começou como uma religiosa comum, mas algo dentro dela despertou. Teresa enfrentou resistências, reformou conventos, escreveu obras profundas e tornou-se uma das maiores místicas da história da Igreja. Ela provou que fé também é coragem, inteligência e profundidade espiritual. Avançando para o século XX, encontramos um jovem chamado Karol Watt. Ele perdeu a família cedo, viveu sob o nazismo, trabalhou em pedreiras, sobreviveu a um atentado. Mais tarde, o mundo o conheceria como João Paulo II, um papa que enfrentou ditaduras, defendeu a dignidade humana e levou esperança a milhões de pessoas em todos os continentes. Sua história mostra que a dor pode formar líderes extraordinários. No Brasil, uma mulher franzina e silenciosa fez algo igualmente grandioso. Sem dinheiro, construiu hospitais. Sem poder político, transformou vidas. Sem buscar reconhecimento, tornou-se eterna. Santa Dulce dos Pobres dedicou cada dia aos mais esquecidos. Ela nos lembra que amar diariamente é uma das formas mais altas de santidade. E então,
chegamos aos nossos dias. Um adolescente comum, tecnologia na internet e videogames. Carlo Acutis. Ele usou a tecnologia para espalhar fé. Morreu aos 15 anos. E se tornou símbolo de uma geração inteira. Carlo prova que a santidade não tem idade menos, nem época. No fim das contas, a história dos santos é a história de pessoas reais. Gente que caiu, gente que errou. Gente que mudou. Homens e mulheres que transformaram suas vidas. E ao fazer isso, transformaram o mundo. A igreja os chama de santos. O tempo os tornou imortais. E suas histórias continuam vivas em cada pessoa que acredita que a mudança ainda é possível. Se essas histórias tocaram você, é porque elas ainda falam ao nosso tempo. E talvez também a sua vida. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe e leve essa mensagem adiante. Porque histórias assim não foram feitas para terminar aqui.